Olá pessoal, boa noite. Então, continuando as nossas aulas de motores de corrente contínua, depois do motor universal e série, que também poderia ter sido usado como gerador, nós vamos agora aos motores, que não serão geradores. Esse motor de excitação independente ou em separado, como ele seria? Ele seria o nosso segundo tipo de 4 tipos que temos. Então ele seria o nosso segundo tipo. O que nós temos aqui? Nós temos a força contra-eletromotriz, que é a parte mecânica, com a sua resistência de armadura. Então, portanto, esse motor será alimentado por uma DDP, que é a DDP total, tá? E por que excitação em separado? Porque a bobina de campo, né, que gera o campo para excitar a rotação, ela tem uma resistência ligada em separado. Então, portanto, esse motor aqui tem 4 fios de corrente contínua para você ligar a DDP de campo separado com a corrente de campo. Então, portanto, aqui a gente já aplica a primeira lei de Ohms. URI, U igual a RI, né, separado. E aqui a gente já aplica no motor. Como é motor, é mais RA e A. Então, portanto, essa seria a corrente da armadura direta no motor. Então, portanto, nós temos essa excitação em separado, ou seja, nós temos tudo separadamente nesse motor de excitação independente, tá ok? Continuando então a lembrar das equações, uma potência mecânica, que é a potência magnética do eixo de rotação, que seria quem? O torque vezes a velocidade angular, onde essa velocidade angular era 2πf, com a frequência em RPS ou Hertz, portanto não podemos colocar RPM aqui, e essa unidade de velocidade é radianos por segundo, tá? Então aqui a gente tem o torque do eixo do motor. E a potência mecânica, que também poderia ser calculada pela força contra-eletromotriz vezes a corrente de armadura, ou seja, volt vezes amperes. E a potência elétrica? A potência elétrica seria U vezes I, a famosa equação π, só que esse U seria o U total. O total que entra da parte elétrica, já que ele é ligado numa diferença de potencial, tá? Então nós temos essas equações paralelas que a gente já viu na aula anterior. O terceiro tipo de motor de corrente contínua é um motor de excitação em shunt ou paralelo. Portanto, nós temos aqui a parte da armadura desse motor, onde nós temos a força contra-eletromotriz e a resistência interna da armadura. Em paralelo significa que a bobina de campo ela está aqui em paralelo, significa ligada na mesma DDP a resistência da bobina de campo. Prestem atenção agora que a potência total elétrica na entrada, que é chamada de U total, ela é a mesma aplicada nas duas, ou seja, essa DDP aqui, ó, e essa DDP serão as mesmas, já que esse ponto do motor positivo e negativo da polarização da DDP são os mesmos. Então, as DDPs de campo e a DDP da armadura vão ser iguais à DDP total. Então, o que a gente tem? A gente tem que esse U total é igual ao U da armadura, que ele pode ser igual a quem? EG mais RA e A. Nossa, da onde que vem esse IA? Logicamente, esse IA é a corrente que está passando na armadura, ela vem daqui, ó. Ah, mas ela vem de uma corrente chamada de corrente total. Uma corrente total que vai ser dividida em duas partes, já que é um paralelo. Então quem desce aqui? Quem desce aqui
é o I de campo, da excitação, da resistência da bobina de campo. Então esse U de campo também é igual ao U total. Então eu também posso dizer o seguinte, o U total é igual ao C. Então esse U total também é RC e C. Portanto, esse I total é a soma dos dois. O I total seria o IA mais o IC. Essa lei se divide nesse ponto, chamada primeira lei de Kirchhoff, né? Ou Kirchhoff. Primeira lei de Kirchhoff ou Kirchhoff nesse ponto chamado nó, onde a corrente ela se divide, né, na soma de IA mais IC, o I total dividido. Correto, moçada? Então o que a gente tem que aplicar? A mesma DDP em todo mundo. Então as equações de potência mecânica, de potência elétrica, são todas iguais. Então, a partir desse momento, eu vou deixar 2 exercícios para vocês, tá? 2 exercícios aí para vocês entregarem, tá? Baseado no último exercício que a gente fez, usando as equações bonitinhas, tá? Então, tranquilamente, vocês vão conseguir fazer os 2 exercícios da aula de hoje, somente ligando a resistência de campo, ou em separado ou em paralelo. Beleza, turma? Um grande abraço. Estarei na aula com vocês hoje no horário.